vida frutífera. Quando nós pensamos em vida frutífera, uma analogia que Deus usou de frutos, nós estamos pensando numa vida produtiva. Mais do que nunca se fala em ter uma vida com resultados, uma vida produtiva. E quando nós pensamos então nessa vida frutífera, Jesus, ele uma vez disse: não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, vos designei, para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, e para que tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, além de ser uma vida produtiva, é uma vida construtiva, é uma vida em que você vê resultados. Isso é importante, porque nós precisamos de respostas de oração a todo momento. Mais do que nunca, nós temos experimentado e vamos experimentar sempre situações em que só a oração vai resolver. Então, essa oração, ela está em coerência com a vida frutífera. Então, se tiver uma vida frutífera, certamente você vai ter uma vida com mais resultados efetivos na oração. Quando Deus nos falou que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou antecipadamente para que nós andássemos nelas. Então, as obras não salvam, mas são resultado da nossa salvação. E na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Deus é poderoso para acrescentar na nossa vida toda graça, para que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós tenhamos recursos necessários, suficientes, para que nós possamos transbordar em boas ações. Vida o quê? Produtiva. Quais são as condições? Vamos então lembrar. Qual é a primeira condição importante que fica bem clara para nós? Você faz parte do RH de Deus, dos recursos humanos de Deus. Então, uma coisa que muito importante para nós é ter certeza do quê? Da nossa salvação. Salvação, no hebraico, tem uma ideia muito forte de segurança. Então, quando eu falo salvação quer dizer que eu estou seguro. Todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você podia colocar, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha segurança. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra salvação tem muito a ver com cura. E a maior cura que nós tivemos é a cura do estigma, da ferida do pecado. Então, cura. Que mais? Restauração. Isso é importantíssimo para nós. Então, quando você pensa em salvação, você pensa naquilo que Deus fez na sua vida. E quando nós fomos salvos, aqui vocês têm alguns textos que já estão com vocês, que eu posso ter essa certeza da minha salvação aonde? Na palavra. Porque a minha mente pode ficar complicada, pode ter dúvidas. Alguém pode dizer para mim, olha, essas coisas que você está fazendo não é de Deus. Nossa, será que eu não sou salvo? O inimigo vem nos atacar dizendo que você está pecando, que você está fazendo alguma coisa que compromete a tua salvação. Então a Bíblia deixa bem claro que salvação é algo dado por Deus, não tem a ver com os nossos méritos e é uma situação especial quando nós estamos perdidos nos nossos pecados, fazemos parte do reino, do império das trevas e através de Jesus Cristo nós somos transportados para o reino da luz. Então isso é um ato exclusivo de Deus. Você estava aqui participando do império das trevas, que é uma vida que não é coerente com a vontade de Deus, uma vida fundamentada nos seus méritos, e você foi transportado para a plataforma da salvação, e agora então, por isso que na plataforma da salvação eu posso ter certeza da vitória. Vitória sobre o quê? O que nós vimos aí? Sobre o quê? Pecado. Mas aí você fica falando, mas pecado, eu posso ter certeza? Sim, eu posso ter certeza que eu vou ser vitorioso em relação ao pecado. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, contendas, tudo isso não deve existir no meio de nós. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, Deus tem poder de fazer com que a gente tenha essa certeza da vitória. Novamente na palavra, não existe tentação além das nossas forças. E aqui também, Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. E também nós vimos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O inimigo, todavia o Senhor é fiel e nos fortalecerá, nos guardará do maligno. Me livrará de toda obra maligna. Nós temos visto isso aí constantemente. E que mais que a gente pode ter certeza? Que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O unigênito de Deus, quem é o unigênito de Deus? Jesus. Impede que o inimigo toque nas nossas vidas.
Zacarias já falava, quem tocar nas nossas vidas está tocando na menina dos olhos de Deus. E que Deus faz um muro em nossa volta para que nós possamos ser protegidos desse mundo avassalador. O que seria o muro hoje? Na época eram os muros de Jerusalém. Então, para você estar devidamente protegido, você precisa estar aonde? Quais são os muros hoje? Da igreja. A igreja é o muro que nós temos hoje. Não importa onde que você estiver, você está na sua casa, você está na estrada, você está no trabalho, você faz parte da igreja Batista de Iracema, da igreja de Deus. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos com a igreja, né? Com aquilo que nós pensamos da igreja, como é que nós nos relacionamos com ela. Bom, hoje, certeza da restauração. Por que certeza da restauração? Porque o crente ainda peca. Então, isso é muito importante, porque um dos problemas mais graves que nós encontramos na raça humana, que compromete muito a qualidade de vida, é um sentimento chamado culpa. A culpa, ela é terrível. A culpa, ela faz com que você não tenha uma vida com qualidade, uma vida pessoal. A culpa pode acabar com um casamento, a culpa acaba com o trabalho, a culpa não deixa você se desenvolver intelectualmente, profissionalmente, a culpa faz com que você espiritualmente não esteja bem. Então, agora, existe algum crente que não peca? Não existe. Todos nós, né? A gente sempre lembra de Paulo, no final da sua existência aqui na Terra, depois de ter um crescimento espiritual, de ter escrevido 13 cartas tão imprescindíveis para o Evangelho, né? As 13 cartas que ele escreveu, por isso que estão na Bíblia. O que ele falava? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se existe algo importantíssimo, é tomar cuidado, porque às vezes o crente, ele acha que porque ele é crente, porque ele lê a Bíblia, porque ele estuda, porque ele nasceu num lar evangélico, ele peca muito pouco. Irmãos, não existe isso aí. Pecado é pecado. Você falou mal de alguém, você pecou. Você pensou errado, você caiu numa tentação, então é pecado. Então não existe essa questão não, mas eu peco menos. É pecado. Agora, é claro que quanto menos eu pecar, melhor para o reino de Deus e melhor para mim também. Então, o que hoje nós estamos vendo é algo fundamental na vida do ser humano. Ele precisa ter certeza da restauração. Vejam que impressionante que aconteceu com Davi. Todos nós sabemos da história de Davi, que caiu numa tentação. Essa tentação tinha aspectos na área sexual dele, essa tentação levou para que ele cometesse um adultério, e essa tentação acabou até sendo o quê? Motivo de um homicídio. Terrível, né? Um homem segundo o coração de Deus. E aí no Salmo 32, nós temos um relato importante para todos os crentes. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. A ideia de pecados apagados é como se você juntasse os pecados num determinado lugar e você jogasse terra sobre esses pecados. Algumas traduções falam, seus pecados encobertos. Então, todo crente precisa disso. Você precisa disso hoje? É claro que precisa. Ah, mas hoje, pastor, eu hoje tenho uma vida maravilhosa. Eu acho que eu não pequei hoje. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. A Bíblia deixa bem claro isso. Então, por isso que nós saímos daqui da certeza da vitória e temos que ser realistas, porque nós estamos aqui na terra. E ai do crente que não pensa dessa forma. É um fracasso. Porque ele começa a se julgar melhor que os outros, ele começa a julgar, ele começa a achar que ele tem um direito, um privilégio lá no reino de Deus, igual os discípulos que queriam ter um lugar especial na programação de Deus, do Filho de Deus quando fosse aos céus. Então isso é importantíssimo. Orem para que a igreja, para que todos nós tenhamos consciência disso, certeza e essa necessidade de restauração. Porque somos crentes, mas nós temos que ter certeza disso, que nós ainda somos pecadores. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Então, a coisa mais hipócrita que tem no mundo é quando a gente acha que não é pecador, porque é crente, porque aceitou Jesus.
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em terra seca. Dá a impressão que ele entrou num quadro depressivo, causado pela falta de reconhecimento. Então, quando nós pensamos, como é que eu posso ter certeza da restauração? Confissão. Tenho que confessar. Para confessar, eu tenho que suplicar para Deus fazer o quê? Sonda o meu coração. Porque existem pecados o quê? Pecados ocultos. A gente acha, hoje foi um dia maravilhoso, hoje eu não pequei. Mas tem coisas que certamente passou pela nossa mente e que não foram aquilo que agrada a Deus. Então, como é importante você pedir, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Então, aqui vocês têm o Salmo 32, como é importante nós vermos a experiência do salmista. Como é importante, como vocês vão no texto, não tenham pressa nas respostas, vão devagar, não precisa ter pressa. Se daqui 1 mês, 2 meses, vocês completarem o estudo todo que está aí, está ótimo. Nós vamos ter aquela base que eu falei para vocês, uma base que muitos de vocês já têm, mas sempre é importante, todas as vezes que nós lemos a palavra, né? Minha amada está falando hoje, eu estou lendo João, já li tantas vezes, eu estou lendo João, estou vendo coisas que eu não tinha visto antes. A palavra de Deus, ela é insondável, ela é inesgotável. Então temos que lembrar sempre disso. Nós não conseguimos sondar tudo que está na palavra e nunca conseguiremos esgotar todo o conhecimento, tudo aquilo que ela quer fazer nas nossas vidas. Então, o que acontece? Eu hoje tenho que suplicar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E aí vem o perdão. Toda vez que você pensar em perdão, vocês vejam, essa questão da certeza da restauração é tão importante que Jesus colocou na oração modelo, uma oração: Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em Marcos, no capítulo 11, fala: tudo que vocês pedirem a Deus em oração, creio que já receberam. E perdoem os outros. Perdoem. Então, quando nós pensamos no perdão, ele é um tratamento extraordinário na nossa vida. Porque quando você reconhece que Deus tem poder de te perdoar, o que acontece? Você se livra da culpa. A culpa é um fardo insuportável que sobrecarrega todo ser humano. Eu fico pensando quando Paulo fez essa declaração: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Naquele momento deve ter invadido nele uma culpa muito grande, talvez, né? Mas eu sei em quem tenho crido. Depois ele fala, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em alguém que me deu certeza da salvação sem mérito, me tirou do império das trevas para o reino da luz. Eu sei de alguém que me deu certeza da vitória, porque agora eu não tenho alegria no pecado, e eu tenho certeza que quando eu peco, eu consigo perdão. Eu consigo a restauração. Ou seja, eu estou reabilitado para continuar mais um dia, para enfrentar mais uma realidade na minha vida. Então, hoje, certeza da vitória na questão da restauração. Aqui, vitória do pecado, aqui é a vitória da restauração. Precisamos dela? Precisamos. Como é que nós conseguimos ter certeza do perdão? Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, todo momento da ceia, nós lembramos disso. Como é que nós poderíamos dividir esse versículo? Se andarmos na luz, então o que nós temos que fazer? Palavra para colocar fé no nosso coração, oração para dependermos de Deus, comunhão para termos a força do Espírito Santo, que é importante, e aí eu consigo o quê? Fazer a vontade de Deus, consigo seguir Jesus. Então, primeiro, seguir Jesus. Temos comunhão uns com os outros, requisito imprescindível para você viver bem. Eu tenho dito a vocês que existem 4 pilares que são considerados essenciais para você ter vida. E o 4º pilar é você viver bem dentro de um grupo de apoio, chamado rede de apoio. As mães, principalmente as mães que tinham filhos que usavam droga lá em Andradina, se reuniam
na sexta-feira e faziam o quê? Uma roda de conversa. Quer dizer, ali o que havia? Uma comunhão, elas estavam enfrentando a mesma luta, a mesma dificuldade, e estarem juntas ia contribuir para que elas se fortalecessem e pudessem vencer a droga dos filhos. Como é que chamava? Roda de conversa. Interessante, né? Então nós temos a igreja. Então, se andarmos na luz assim como Ele na luz está, seguimos Jesus, temos comunhão uns com os outros, então vivemos bem com as nossas diferenças. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando o crente não respeita esses dois princípios, o que acontece? Ele pode achar que ele não é tão pecador assim, ele pode viver uma vida sem qualidade por causa disso, e todo mundo sofre, inclusive a igreja, por isso. Então nós estamos vivendo hoje, cada dia mais, a necessidade da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Gratidão porque o perdão vem. Enquanto eu não confessei, eu não conseguia sentir o perdão, mas depois que eu confessei, então eu reconheci diante de Ti o meu pecado. Olha, confissão é reconhecer, não é dizer para Deus o que você fez, porque Ele já sabia. Já sabe. Agora, quando você reconhece, Senhor, realmente eu fiz isso, realmente eu transgredi, realmente eu cometi uma iniquidade. Então reconheci diante de Ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32. Vamos orar por isso? Que Deus nos faça cada dia mais convictos que precisamos de confissão, som do meu coração, ó Deus, certeza do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, certeza da restauração. Pensando na restauração, o salmo correlato com o Salmo 32 é o Salmo 51. E aqui nós temos para concluir algo importantíssimo. O que acontece quando nós passamos por esse processo da certeza da restauração, que tem que acontecer todos os dias da nossa vida? Nós vamos ter o quê? O que nós vamos poder pedir para Deus? Devolve-me o quê? A alegria da Tua salvação. Devolve-me a alegria da Tua salvação. E o que posso ter certeza? Que agora eu vou poder testemunhar. Que eu vou poder exercer meu papel de reconciliação. Porque nós estamos aqui com um único objetivo. Senhor, tira de nós qualquer tipo de empreendimento, de pensamento que não seja relacionado com o fato de eu estar aqui para ser testemunha. Eu estou aqui para sentir uma grande alegria pela salvação. Então o Salmo 51, que é um salmo também que ele fala da restauração dele, ele fala da realidade, sou pecador desde que eu nasci, né? Aí quando Ele cria em mim um coração puro a Deus, renova dentro de mim um espírito estável, devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. 13. Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para Ti. Somos embaixadores e somos aqueles que levam a mensagem da reconciliação. Vida o quê? Vida frutífera, vida produtiva. E se tivermos vida frutífera, vida produtiva, tudo que pedis ao Pai, Ele vos concederá. Olha que bênção. Que equação perfeita, né? Não é perfeita a equação? Tudo você faz a vontade de Deus, com todas as suas limitações, você vive a certeza da salvação, você vive a certeza da vitória sobre o pecado, ainda pecador, você tem o recurso da restauração a todo momento, aí você volta a ter a alegria da salvação. Quando você pensa o que Deus fez na nossa vida, que graça, né? Graça maravilhosa mesmo, graça inaudita que aconteceu na nossa vida, sermos transportados para o reino da luz. E aí você se torna um instrumento de reconciliação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Te agradecemos, Te louvamos pela vida produtiva, vida frutífera que Tu proporcionas para cada um de nós, por termos a certeza dada pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra,
que através do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e ao crermos nele, nós passamos então a ter uma certeza, que é uma certeza de termos sido selados pelo Espírito Santo. Nada nem ninguém mais nos separa do amor de Deus. Somos teus filhos, filhos adotivos, portanto, ninguém pode tirar esse direito de nós. Te agradecemos e te louvamos pela certeza da vitória contra o pecado. Nenhuma tentação existe além das nossas forças. Te agradecemos pela certeza da vitória sobre o inimigo. Te agradecemos pela certeza também de que quando pecamos, pelo poder do Espírito Santo, através da confissão, através do perdão que vem de Ti, nós estamos restaurados para termos a alegria da salvação e sermos Teus representantes aqui na terra, enquanto aqui estivermos. Que isso aconteça no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, amém. Deus abençoe então, até domingo, né? Se Deus quiser.